Olá, alunos! Esse vídeo está sendo feito para orientá-los na realização do roteiro de estudos de matemática do dia 31 de maio de 2021, do sétimo ano do ensino fundamental. O assunto do roteiro é ângulos, medições e classificações. Vocês têm acesso aos links das aulas do Centro de Mídia que explicam o assunto. E vocês têm um pequeno resumo também que pode orientá-los na classificação de ângulos. Então, quando falamos de figuras geométricas, poligonais, quando temos polígonos, nós podemos classificá-los quanto aos seus ângulos, certo? E aqui nós temos o nome de alguns dos ângulos. Então, quando um ângulo ele é menor que 90 graus, chamamos esse ângulo de ângulo agudo. Quando esse ângulo é igual a 90 graus, chamamos esse ângulo de ângulo reto. Quando esse ângulo é maior que 90 graus, está entre 90 e 180, chamamos esse ângulo de obtuso. Temos também o ângulo raso, que é o ângulo igual a 180 graus, e o ângulo giro, que é a volta completa de uma circunferência que tem 360 graus. E aí vocês têm algumas atividades da apostila Aprender Sempre, volume 2, que será entregue para vocês em breve. E vocês farão um exercício, responderão ou na apostila ou no caderno, não tendo necessidade de copiar os exercícios, somente resposta. Na página 70, ângulo em movimento. Então, aqui temos uma atividade que caiu no Saresp de 2010. Lourenço estava com seu skate posicionado para a esquerda, como mostra a figura 1. A seguir, fez uma manobra dando um giro de forma a posicionar o skate para a direita, como mostra a figura 2. Então, ele estava numa posição e ele virou para outra posição, no sentido à direita. Ele estava do lado esquerdo e ele virou completamente para o lado direito. A medida de ângulo que pode ser associada a esse giro é... Então, vocês precisam imaginar qual foi o percurso que ele fez para sair do lado esquerdo e ir para o lado direito. Então, qual foi a medida desse ângulo? E aí vocês encontrarão a alternativa correta. Questão 3, Saresp de 2013. Observe a figura 1 e assinale qual é o ângulo orientado que melhor descreve que a figura girou 180 graus. Então, a gente tem que seguir o ângulo orientado. O que isso significa? Ou seja, ele estará no sentido anti-horário, certo? Então, ele terá esse sentido anti-horário. Então, observe a figura 1 e assinale qual é o ângulo orientado que melhor descreve que a figura girou 180 graus. Então, vocês precisam encontrar aí a posição em que mostra esse giro de 180 graus. Lembrando que 180 graus, gente, é metade de uma circunferência, certo? Então, eu vou dar meio giro, né? Meia circunferência será andada. Questão 4. Associe as duas colunas. Então, vocês vão associar cada uma dos itens dados. Então, aqui nós temos A, B, C. Vocês vão associar ao que se refere, ao que está ligado com a informação. Então, a informação A, ângulo ou giro de uma volta completa. Então, qual é o nome que se dá para o ângulo que dá uma volta completa? É o ângulo de 360 graus. Então, vocês virão aonde está o 360 graus e colocarão a letrinha A. Letrinha B, ângulo ou giro de meia volta. Meia volta é o ângulo raso, então vocês vão procurar aonde está a palavrinha ângulo raso de 180 e colocar a letrinha B. E assim por diante. Questão 5.
Hora de produzir. Desenhe em papel quadriculado os ângulos indicados, com suas respectivas aberturas a seguir. Então, o ângulo de 90 graus, gente. O ângulo de 90 graus é aquele ângulo reto, certo? Ele terá uma medida de 90 graus. O ângulo de 45 graus é a metade de 90, então vocês vão usar os desenhos quadriculados para desenhar o ângulo de 45 graus. E o ângulo de 180, vocês têm que ver qual é a medida dele para fazer o desenho. Página 74. Da medição à classificação. Para realizar as medições de ângulos em graus, podemos utilizar um instrumento chamado transferidor. A unidade de medida utilizada para medir ângulos é o grau. Observe as figuras abaixo e, com o auxílio do transferidor, meça os ângulos formados, indicando a medida de cada um. Então, por meio do transferidor, que é uma régua com as medidas de grau, a gente consegue descobrir as aberturas de cada um dos ângulos. Esse exercício vocês podem tentar fazer com a ajuda do transferidor, mas ele também será ressaltado nas aulas ao vivo do Centro de Mídia. Vocês terão acesso às informações de medição de ângulos com o auxílio do transferidor, tá certo? Mas caso vocês tenham o transferidor, vocês podem, mesmo na foto ou mesmo na apostila ou por meio do celular, utilizar o transferidor para conseguir fazer as medições, analisar as aberturas. Então, essa abertura aqui indica a medida do ângulo CMP. CMP. Então, é essa abertura. O ângulo ABC, ele tem essa abertura que a gente também precisa medir. E temos o ângulo RST. Então, sempre a medida que será encontrada fica no meio. Então, aqui eu quero a abertura no ponto S. Então, é essa a medida que faremos. Exercício 4. É importante lembrar que os triângulos podem ser classificados quanto às medidas de seus ângulos internos. Sabemos que o triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto e dois ângulos agudos. Então, aí nós temos, desses três triângulos, um deles é retângulo, ou seja, um deles tem 90 graus, tem um lado de 90 graus, mais dois ângulos agudos, certo? O triângulo obtusângulo tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus. E temos também o triângulo acutângulo, que é o triângulo que tem três ângulos agudos. E aí vocês terão que fazer a classificação. Cada um desses triângulos recebe um desses nomes citados, certo? Página 77. Tabela respondida, somente para classificações dos quadriláteros. Então, aqui foi feito a postagem do exercício já resolvido, só para vocês observarem os nomes e as informações de cada um dos desenhos. Então, nós temos o trapézio retângulo, que é a figura 1, o quadrado, que é a figura 2, o retângulo, que é a figura 3, o paralelogramo, que é a figura 4, e o losango, que é a figura 5. Como que foi descoberto cada um das figuras? Por meio das suas informações internas. Então, a figura 1 tem dois ângulos retos, a figura 2, todos os ângulos são retos, a figura 3, todos os ângulos medem 90 graus, a figura 4, os ângulos opostos são congruentes, ou seja, têm o mesmo valor, e a figura 5, dois ângulos opostos internos agudos e dois ângulos opostos internos obtusos. Então, temos aqui, ó, dois ângulos menores que 90 e dois ângulos maiores que 90, certo? Página 78, vamos girar. Observe e analise a imagem de um relógio analógico. Em relação ao ponteiro dos minutos, considere
que uma volta inteira dará 360 graus. Primeira questão, no relógio 1, observamos que ele foi dividido em 4 partes, que está aí dividido em azul. Que fração corresponde a cada parte? Então, temos 4 partes, mas eu quero saber uma parte. Então, é uma sobre o total, certo? Na B, quantos minutos teremos em 1/4 de hora? Então, se vocês pegarem aí 1/4 de hora, quanto será o tempo, né? Qual a medida do ângulo formado entre os ponteiros nesse caso? Então, vocês precisam saber quanto será esse valor em minutos e quanto será esse valor em grau, certo? Qual será a medida desse ângulo? Então, eu quero 1/4 de hora, certo? Então, nós temos aí 12 horas. Eu quero 1/4 de 12, certo? Então, 12 vezes 1, 12. 12 dividido por 4, 4, 8, 12. 3, certo? Então, 1/4 de 12 é o quê? São 3 horas. Então, vocês vão localizar aí as 3 horas, que representam 1/4, né? E aí vocês vão falar quantos minutos nós temos nessas 3 horas e depois, no item A ainda, qual é o valor desse ângulo que representa 3 horas, certo? Item B, quantos minutos... Desculpa, isso, gente, é no item B, tá? No item A, vocês precisam só representar a fração de uma parte, né? Então, o relógio foi dividido aí em 4 partes e foi pego uma. E aí, qual é a representação dessa fração? Que de certa forma eu já falei. E na B, vocês precisam encontrar a hora, vocês precisam fazer a mudança aí de 3 horas, que precisa ser mudado para minutos. E depois vocês precisam encontrar o ângulo dessas 3 horas, certo? E na C, se uma volta completa corresponde a 360 graus, então meia volta corresponde a quantos graus? Simples, gente, é metade de 360. Página 79. Observe os relógios abaixo e relacione as duas colunas, considerando o ângulo interno formado pelos ponteiros de cada figura. Então, vocês precisam olhar o que está em azul. Então, aqui o relógio 1 está marcando 3 horas, o relógio 2 está marcando 6 horas e o relógio 3 está marcando 1 hora. E aí, a figura 1? A figura 1, ela deu meia volta, então, esse horário de 3 horas representa meia circunferência, menos que 1/4 ou 1/4 de volta. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos uma parte de 4. Então, a figura 1, ela representa 1/4 de volta. Então, é o item C. E aí, vocês farão o restante da associação aí, da ligação entre os relógios e as informações, e aí escreverão a letrinha de cada um, tá certo? Página 81. Vocês precisam, vocês precisam seguir uma orientação de setas, certo? Na malha retangular, partindo da seta vermelha, onde está o carrinho lá em cima, siga as instruções para traçar o percurso que Bento terá que fazer para chegar até o posto de gasolina, pois o seu carro está sem combustível. Então, a seta vermelha é a partida, a seta azul é a chegada. Avance 5 quadradinhos para frente e pare. Então, aqui vocês partirão aqui da setinha vermelha, vocês andarão 5 quadradinhos para frente e pararão. Então, fizemos a primeira parte. Gire 1/4 de volta para a direita. Então, o que é 1/4 de volta? 1/4 de volta. Eu sei que uma volta completa, certo? É 360. Se eu quero 1/4 de volta, eu quero um giro de 90 graus. Por quê? 360 dividido por 4, 36 por 4 dá 9. 9 vezes 4, 36 para 36, 0. Abaixo 0 e coloca aqui. Então, eu vou virar para a direita 90 graus, certo? Gire 1/4 de volta para a direita e avance 6 quadradinhos para frente. Então, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês precisam seguir essas orientações para chegar no posto de gasolina. E aqui nós temos uma questão extra que vocês precisam copiar e responder no caderno a respeito de medidas de números decimais. A reta que representa um pulo de 1,8 metros dado por um atleta mirim é. Então aqui nós temos a reta 1, a reta 2, a reta 3 e a reta 4. Eu quero saber em qual dessas retas nós temos a unidade 1,8 marcada. Então, é nessa abertura aqui, ou é nessa daqui, ou é nessa, onde foi marcado 1,8. Então, vocês vão procurar qual é a reta que indica essa informação. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor, realize o roteiro, assistam às aulas do Centro de Mídia e às aulas ao vivo do Centro de Mídia, transmitido pelo seu professor da escola. Nelas, nós tiramos dúvidas do roteiro da semana e auxiliamos vocês na realização dele. É muito importante que vocês participem. Bons estudos, se cuidem, um abraço.